Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Danilo e Ayrton Lucas devem ganhar chance em time desfalcado contra o Bahia nesse domingo. Em meio à disputa na Justiça, Libra e Flamengo trocam críticas públicas em notas. Flamengo pode receber proposta do Nottingham Forest por jogador. Flamengo de olho em centroavante sérvio para 2026. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo volta a entrar em campo nesse domingo às 18h30, horário de Brasília. Anota aí, contra o Bahia, Com desfalques, o técnico Felipe Luiz vai precisar fazer alterações na equipe, que ainda pode sofrer com problemas físicos da maratona de jogos. O zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Alexandro estão suspensos após levarem o terceiro cartão amarelo no jogo do Maracanã, E por isso o Flamengo deve ter Danilo e Ayrton Lucas como titulares na Arena Fonte Nova. A provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Saúl ou De La Cruz, Jorginho e Arrascaeta, Plata ou Carrascal, Samuel, Lino ou Cebolinha e Pedro. O time se reapresentou na tarde dessa sexta-feira aqui no Ninho do Urubu. O único treino com o grupo completo vai ser hoje pela manhã. Em seguida, a delegação embarca para Salvador. Com o desgaste de mais um jogo com um intervalo muito curto, o Felipe Luiz pode voltar a poupar alguns atletas do meio para frente. A escalação só é definida na preleção da partida. Quem continua fora é o Eric Pulgar, O volante está na fase de transição e voltando aos trabalhos com o restante do grupo. O Flamengo espera tê-lo disponível após essa data FIFA. O departamento médico do clube está zerado nesse momento. O Flamengo segue sendo o líder do Campeonato Brasileiro, mas viu a gordura diminuir nas últimas rodadas. São 55 pontos contra 52 do Palmeiras. O rubro-negro tem um jogo a menos, enquanto o Clube Paulista tem 2 jogos a menos. O Cruzeiro, que já completou as 26 rodadas, é o terceiro colocado com 51 pontos. A disputa judicial entre Flamengo e Libra passou também para o terreno das notas oficiais. Nessa sexta-feira, a entidade publicou um texto com críticas à postura do Flamengo. Na quarta, o Mengão havia enviado aos jornalistas um conteúdo no formato fato ou fake, no qual reprovava as atitudes do grupo. Na nota dessa sexta-feira, a Libra acusou o Flamengo de disseminar desinformação. Afirmou que a diretoria rubro-negra não busca o diálogo e assegurou também que o estatuto da entidade não é omisso quanto aos critérios de distribuição de receitas. O GE procurou o clube para saber se vai haver um posicionamento sobre a nota da Libra, mas não obteve retorno até o momento. Questionar os fatos e distorcê-los para conseguir apoio midiático com base na desinformação é querer viver uma realidade paralela de imposição econômica, sem qualquer fundamento coletivo. Uma visão antiquada e solitária, diz lá um trecho da matéria. Já os rubro-negros garantem que querem dialogar e afirmam que há omissão no estatuto. O clube alega que deveria ser feito um detalhamento de critérios da divisão do dinheiro e, por isso, houve assembleias da Libra em maio e agosto desse ano. Nessa ocasião, o Flamengo recusou a proposta da entidade e decidiu entrar na justiça porque não houve unanimidade na votação do grupo. No texto de quarta-feira, o Flamengo afirmou serem falsas as seguintes informações: que não queira participar de uma liga, que esteja buscando uma virada de mesa, que negue ter assinado o contrato e queira reverter as condições e que esteja pleiteando receber de volta 100 milhões de reais. A Libra é uma entidade criada para vender os direitos de TV de alguns clubes do Campeonato Brasileiro. Ela é formada pelo Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Correia, Brusque e o próprio Flamengo.
Desde a concessão da liminar, na semana passada, os outros clubes da Libra fizeram duras críticas ao Flamengo. Produção, coloca aí a dona Leila Pereira falando sobre o assunto com o GE.com. Questão da modernização, falar sobre liga, precisa da CBF, precisa dos clubes conversarem. E a gente sabe que nesse momento existe pelo menos uma guerra oral declarada entre Flamengo e Palmeiras, de um posicionamento de uma potência que é o Flamengo e um posicionamento do Palmeiras. Existe algum contato de bastidores entre as duas diretorias, ou o que vocês conversam é o que a gente tem visto nas entrevistas? Mariana, não há uma guerra entre o Palmeiras e o Flamengo, em hipótese nenhuma. Há uma discordância, tá, do posicionamento do Flamengo, que não reconhece um contrato válido, um contrato que foi assinado pela gestão anterior, do presidente Rodolfo Landim. Então isso é inadmissível para mim, e para nós, para todos os clubes da Libra, que inclusive o Flamengo faz parte da Libra, entende? Então ele está questionando um contrato que foi assinado pelo Landim, que foi apresentado ao Conselho Deliberativo do Flamengo e aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. O Flamengo recebeu a primeira parcela, não é, com relação à audiência da TV Globo no início do ano, e agora resolveu questionar e conseguiu essa liminar, mas nós estamos lutando para caçarmos essa liminar, porque isso não é possível. E como eu já dei uma declaração hoje, nós vamos buscar, o Palmeiras vai buscar uma indenização de todos os prejuízos que o Flamengo está causando ao nosso clube. Existe alguma conversa direta entre o presidente do Palmeiras e presidente do Flamengo? Não, não existe. Hoje não existe diálogo absolutamente nenhum. Olha, não é possível, com determinadas pessoas é impossível o diálogo. Eu quero deixar bem claro que a questão não é Constituição Flamengo, tá? Que eu reconheço que é um grande clube, que tem uma grande torcida. O problema é com a atual gestão. E eu acredito também que não existe clube maior, um clube não é maior que o outro, ninguém é maior que o futebol brasileiro, todos nós precisamos uns dos outros, não é? Ninguém joga sozinho, como eu falei anteriormente, não é possível. Então, se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho, tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana, agora tem os terraflamistas, não é que eles acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo, e não é assim, gente, não é assim. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém, entende? Nós temos que botar os pés no chão. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mariana. Diga. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Então, acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão, não é saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe, e o Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola, viu? Nesse domingo, o Flamengo vai jogar contra o Bahia pela 27ª rodada do Brasileiro, e esse jogo vai começar às 18h30, a gente já falou sobre isso, lá na Arena Fonte Nova, e vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube para todo o Brasil, com narração do Gustavo Milani e comentários do Júnior Capacete e do Eric Faria. Um dos maiores tabus do futebol brasileiro vai estar em jogo, né? Porque a história negativa do Bahia contra o Flamengo representa a 4ª maior sequência sem vitórias entre clubes que atualmente disputam a Série A do Brasileiro. O que torna o retrospecto ainda mais adverso para o time baiano é o fato de ser o único jejum composto exclusivamente por derrotas. A última vez que o Bahia conseguiu ao menos um empate contra o Flamengo foi em agosto de 2019, olha aí. E de lá para cá, as equipes se enfrentaram 12 vezes, sendo 10 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. E nesse período, o Flamengo construiu uma ampla vantagem, incluindo uma goleada por 5-0 em 2021, lá em Salvador.
Desde que se tornou treinador em 2017, o Rogério Ceni jamais pontuou contra o Flamengo, acumulando 16 derrotas em 16 jogos. E com esse jogo de domingo, o Bahia vai se tornar a equipe que o treinador mais comandou contra o Flamengo. Foram 7 partidas, superando as 6 pelo São Paulo. Uma estatística tem chamado a atenção e gerado incômodo nos bastidores do Flamengo: a drástica redução no tempo de bola rolando nas partidas. Os últimos jogos da equipe evidenciaram um problema crônico do futebol brasileiro, onde o ritmo lento, as paralisações constantes e a interferência excessiva da arbitragem têm prejudicado demais a qualidade dos espetáculos. Nos últimos 4 compromissos do Flamengo, um padrão preocupante se estabeleceu, com todos registrando menos de 55 minutos de bola rolando. O ápice negativo aconteceu na partida contra o Juventude, que marcou o recorde da temporada para o clube, com um tempo de bola em jogo inferior a 50 minutos. Os números vão na contramão do que é visto como ideal para uma partida de futebol de alto nível. A recomendação internacional, adotada pelas principais ligas do planeta, é de que as partidas tenham no mínimo 60 minutos de bola rolando. Como aponta o gráfico divulgado pelo clube, o Flamengo tem consistentemente ficado abaixo dessa meta na grande maioria dos seus jogos nessa temporada. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. E dá uma hypada no vídeo também, porque é muito importante para a gente. Valeu, muito obrigado! O Flamengo pode voltar a receber sondagens pelo zagueiro Léo Ortiz em janeiro. Isso porque o Nottingham Forest da Inglaterra está de olho nele. Os ingleses estão dispostos a insistir pelo jogador e não descartam apresentar uma proposta por ele na próxima janela de transferências. Todavia, os britânicos não são os únicos que estão nessa disputa aí pelo Léo Ortiz. A Juventus da Itália também continua de olho no atleta, principalmente em meio à possibilidade de perder Bremer. O brasileiro voltou a ser alvo da Premier League e pode estar de saída da Juventus. O problema todo é que o Flamengo não planeja se desfazer do Léo Ortiz, só se ele quiser sair que a negociação vai acontecer. O Léo Ortiz tem contrato com o Flamengo válido até dezembro de 2028. E o Mengão já recusou uma proposta formal de quase 100 milhões de reais do RB Leipzig há alguns meses atrás. A tendência é de que, caso o Flamengo decida mesmo negociá-lo, ele vai custar mais de 20 milhões de euros, 125,2 milhões de reais na cotação atual, mas esse valor aí seria considerado muito alto pelos ingleses, já que o jogador tem 29 anos. O Léo Ortiz já disputou 48 jogos até aqui pelo Flamengo e neles fez 4 gols e deu 2 assistências. Nos últimos anos, o Nottingham Forest tem investido em diversos jogadores brasileiros. Recentemente, Danilo, Gustavo Scarpa, Carlos Miguel, Igor Jesus e Cuiabano tiveram passagens pelo clube inglês. O Flamengo é um dos clubes que monitora a situação do atacante Dusan Vlahovic. De acordo com o próprio José Boto, a chegada do centroavante sérvio ao Mengão seria quase que um sonho realizado para o dirigente. Ele, inclusive, está de saída da Juventus, que decidiu liberá-lo visando gerar uma economia na sua folha de pagamento. Assim, o centroavante, que tem contrato até junho de 2026, vai estar disponível para propostas em janeiro. O problema todo é que, além do Flamengo, também há times da Europa desejando o jogador. O Manchester United da Inglaterra, por exemplo, considera contratá-lo caso o Benjamin Sesko não evolua. De acordo com o Football Transfer, mesmo com a Juventus disposta a vender o jogador, uma negociação não vai ser tão simples assim, porque o Vlahovic exige um alto salário para se transferir para outro clube. Ele quer cerca de 7 milhões de euros anuais,
43,8 milhões de reais na cotação atual, para assinar com uma nova equipe. Ou seja, o Flamengo, se quiser o jogador, teria que oferecer um salário de 3,6 milhões de reais por mês para tê-lo no seu elenco. O valor, obviamente, está fora de questão para o mais querido, né? Já o Manchester United certamente tem condições de avançar para contratar o jogador, embora ainda não tenha tomado nenhuma decisão. Na atual temporada, somando o Juventus e também a seleção sérvia, o Vlahovic tem 9 partidas disputadas. Nelas, o atacante de 25 anos fez 5 gols e deu 1 assistência. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Vlahovic? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um grande abraço para você, bora ser feliz e pra cima deles, Mengão!